Futebol Nacional 94-95. Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Ao final da primeira volta comandavam o campeonato 94-95 num despique aceso que deu tons de azul e verde à prova. O Benfica continua a sua má época. Os 4 pontos que o distanciavam à passagem da primeira metade do campeonato dos outros 2 colossos do futebol português alargaram-se, mas só aos pés do novo campeão. E nas Antas, a águia caiu em definitivo. Juskoviak, no Sporting, foi o grande goleador. Marcou 10 golos, dando ao ataque do Leão agressividade e a dimensão de um candidato ao título. Isaías, no Benfica, era o melhor artilheiro encarnado com 9 golos apontados, numa primeira volta marcada pela ausência do treinador Artur Jorge do banco do então campeão nacional, por doença, o que afetou muito o rendimento da equipa. Rui Barros foi na primeira metade da prova o melhor marcador do novo campeão, marcou 7 golos, numa época em que o Futebol Clube do Porto, à terceira jornada, no jogo com a União da Madeira, estreara de azul e branco os polémicos russos Yuran e Kulkov, no dia em que alcançou a sua 1000ª vitória no campeonato nacional. Um campeonato que confirmou a queda do clube de xadrez festivo no tablado do futebol português. O bom comportamento competitivo do União de Leiria, 6º lugar, e do Tirsense, 8º lugar, regressados da 2ª divisão de honra. E a ascensão a um lugar europeu do sensacional Farense. E o regresso do Vitória de Guimarães à Europa, com futebol festivo, divertido, a alegrar os estádios. Quinito levou o Vitória de Guimarães à Europa. Construiu uma equipa atrevida que jogou bom futebol em 94-95, dando espetáculo e divertindo. Pedro Barbosa foi a figura da formação minhota. Evidenciou grandes potencialidades técnicas, mostrou-se um futebolista de forte personalidade, numa época-chave para os vimaranenses e para a sua carreira, agora a continuar no Sporting. 2 excelentes golos na vitória do Guimarães sobre o Farense na 14ª jornada foram os tiros para uma época em grande. Pedro Barbosa, a estrela 94-95 do Vitória de Guimarães. Pedro Martins Trinco, um jovem de largo futuro, foi outro dos elementos que se mostrou e que foi peça importante na manobra tática dos minhotos. Foi o autor do golo que deu os 2 pontos aos vimaranenses, frente ao Estrela da Amadora. Gilmar, o melhor marcador minhoto, com 9 golos apontados, 1/6 dos 54 golos marcados pelo Vitória de Guimarães. O 4º melhor ataque do campeonato numa equipa estruturada com base no futebol ofensivo. Na primeira volta, o Vitória de Guimarães venceu fora o Marítimo por 3-2, com 5 golos todos apontados na segunda parte. Um jogo sensacional na 13ª jornada. Então, só não conseguiram os vimaranenses pontuar frente aos grandes, mas na segunda volta esse confronto foi muito mais divertido. A regularidade foi a pedra de toque do futebol minhoto, que rapidamente assegurou o 4º lugar na classificação e uma presença na Taça UEFA. Comandados por Quinito, projetaram o fair play, o não à violência. Ponto alto da sua carreira, a vitória sobre o Benfica por 3-1 em Lisboa. Quinito começava a divertir-se, mas no Benfica esse pequeno brasileiro de nome Edilson, grande em futebol, repôs a igualdade. No cair do pano da primeira parte, Gilmar deu de novo vantagem aos minhotos. Mais um motivo de alegria para Quinito. José Carlos, aos 69 minutos, fixou o resultado no Estádio da Luz. Uma grande vitória por 3-1 dos minhotos, uma bandeira do Guimarães, pela mão de um divertido Quinito, já então à procura de outras vitórias, não menos importantes. Naturalmente, a vontade que eu tenho de não perder um jogo que é importante, que é um jogo que eu não posso perder, que é o jogo da família, e eu não posso ser goleado, e já estou a ser goleado há uns anos. A Sul, em Faro, o Farense fez uma grande época no Portugal futebolístico, traduzida na sua melhor classificação de sempre, o 5º lugar. Paco Fortes, há 7 anos no clube, o que é invulgar em Portugal foi o mestre da obra. Peter Rufai, guarda-redes internacional nigeriano, foi a contratação forte para a temporada. Um guarda-redes de bons recursos que fez ótimas exibições nos grandes estádios do país. Hassan, o goleador do campeonato, foi a figura da equipa com 21 golos apontados, quase metade dos 44 golos que o Farense faturou durante a prova. 5º melhor ataque do torneio. Capacidade de luta,
cheiro para o golo. Com 29 anos, Hassan representou Marrocos no Mundial Americano. Facilidade de remate, poderoso, espírito de sacrifício, fazem dele um jogador de área cotado, temperamental, com entrega total ao jogo e aos golos. Eu fiz estes gols e graças a ele também que consegui ganhar essa bota. Hassan marcou um grande golo na vitória do Farense sobre o Salgueiros. Hassan marcou os 2 golos com que os algarvios venceram o União da Madeira. Na abertura da segunda volta do campeonato, o Farense começou por se mostrar em Alvalade, empatando a 1 golo com o Sporting, depois de ter estado durante 20 minutos em vantagem no marcador. Em Faro recebeu o Boa Vista e venceu por 1-0. Hassan, com um golo ao minuto 90, confirmava a sua carreira para o pódio dos marcadores do campeonato português. Embalados, os algarvios mantiveram-se na senda do êxito, agora a norte, onde conseguiram a sua segunda vitória fora no torneio, frente ao Salgueiros, e o 5º ponto em 3 jogos da segunda volta. O Farense venceu por 3-0, com a Hassan em grande a marcar 2 golos. Imparável venceu em casa o Tirsense por 1-0. A equipa mais a sul da primeira divisão, pela mão de Paco Fortes, desenhava uma segunda volta sensacional, o que se confirmou com a sua qualificação para a Europa do futebol. Momento alto dos algarvios, na brilhante segunda volta que protagonizaram, esteve na goleada que impuseram ao Benfica por 4-1 na 27ª jornada, com uma segunda parte memorável de futebol e golos, pondo a nu todas as carências do Benfica, 94-95. O Farense, cheio de dificuldades financeiras, fazia uma carreira ímpar, mas Hugo, Raul, Miguel Seródio e Sérgio Duarte abandonaram o clube rescindindo os seus contratos. Em competição, Paco Fortes e os futebolistas que ficaram responderam pronto e eficazmente e golearam o Marítimo por 4-0. Na última jornada de uma época de ouro, o Farense selou o 5º lugar ao vencer por 2-0 o Estrela da Amadora. Golos de Hassan, o goleador do campeonato. O União de Leiria, de regresso à primeira divisão, fez furor na época 94-95, entre grandes incomodou-os. Vítor Manuel, antigo treinador da Académica, foi a primeira aquisição para o êxito do União de Leiria. Quanto a jogadores, o principal reforço chegou vindo do Boa Vista, o destacado avançado brasileiro Nelson Bertolazzi. O melhor marcador da equipa, com 1/4 dos golos apontados pelo conjunto na prova. 12 golos. Marcou o avançado brasileiro em 41 golos concretizados pela União de Leiria, 6º melhor ataque do campeonato. Em casa, na 4ª jornada, a sua coroa de glória. A sensacional vitória sobre o Benfica por 1-0. A primeira derrota dos encarnados. A partir daqui, o União de Leiria passou a ser notado e respeitado. Voltou então a ganhar pontos ao Benfica, agora no Estádio da Luz, em Lisboa. A partir por 1-0, a União de Leiria, a 2 minutos do fim, chegou à igualdade, pondo em xeque os então campeões nacionais com um gol de Fua, fazendo o Benfica perder o seu primeiro ponto da segunda metade da prova. No final da partida, os deuses estiveram pela águia quando Nelson Bertolazzi esteve próximo da vitória em lance de difícil execução, que a barra da baliza de Pereidome negou. O resultado mais amplo da União de Leiria aconteceu à 26ª jornada, quando goleou o Farense, afinal, o seu grande adversário até ao fim na luta por um lugar europeu, isto é, pela 5ª posição, numa demonstração plena de vigor, capacidade e objetivos bem delineados no quadro competitivo português.
12 anos depois, a União de Leiria regressou à primeira divisão e fez sensação. Um sexto lugar, melhor classificação de sempre, 41 golos marcados, sexto melhor ataque da prova. Uma obra que merece palmas e flores. À partida para a época 94-95, o Tirsense dava o pontapé de saída com o espectro de, nos 4 anos anteriores, ter subido e descido 2 vezes de divisão. Uma clara aposta no mote, evolução na continuidade, o Tirsense saiu ganhador. Fez sensação, pontuou no espaço reservado aos europeus. Com uma primeira volta notável, dobrou o cabo do campeonato em quinto lugar. Eurico Gomes, o seu treinador, o mais jovem técnico da primeira divisão, é o maior responsável pelo êxito do Tirsense. O defesa central, Paredão, trave mestra do setor defensivo da equipa. E o ponta de lança, Marcelo, foram os jogadores que mais deram nas vistas, já contratados pelo Benfica. Foi, de certeza, o último golo que fiz aqui em Santos. Em 2 anos muito felizes que passei aqui. 2 anos me correram maravilhosamente bem. Marcelo, com 17 golos, foi o terceiro artilheiro do campeonato. Liderou a lista dos melhores marcadores a partir da 13ª jornada à 29ª, marcando grande parte dos seus golos de cabeça. Bom cabeceador e na transformação de grandes penalidades. O 8º lugar do Tirsense registra-se como a sua melhor classificação de sempre, com realce para a sua primeira volta com um estupendo 5º lugar. O Boa Vista teve em 94-95 a sua pior época nos últimos 10 anos, fora da Europa. Manuel José não conseguiu formar uma equipa equilibrada. As saídas não foram compensadas. Nem o conjunto devidamente rejuvenescido, tendo em vista uma temporada capaz e um futuro melhor. Timóteo foi o grande reforço da época. Oriundo do Futebol Clube do Porto, começou tarde a sua preparação. O internacional boliviano Erwin Sanches, acabado de chegar do Mundial Americano, foi em 94-95 um futebolista desgastado, sem nunca atingir um verdadeiro pico de forma conforme o seu valor. Arthur continuou a ser a grande figura da equipa. O avançado brasileiro foi o melhor concretizador dos achadrezados com 16 golos, 4º melhor marcador do campeonato. Marcou 40% dos 40 golos conseguidos pelo Boa Vista na prova. Foi o marcador das grandes penalidades favoráveis ao conjunto. No Boa Vista despontou um nome, Nuno Gomes, um avançado jovem, jogador de qualidade, já olhado do estrangeiro, adivinhando-se-lhe um futuro risonho. Um Desportivo de Chaves sensacional na última jornada da primeira volta goleou no Bessa um concludente 4-1, fez história, fez regressar a formação flaviense às vitórias após 10 jornadas sem ganhar, registrando os transmontanos o seu terceiro triunfo fora de casa. Quanto ao Boa Vista, patenteava uma das piores defesas do campeonato. Foi o descalabro total, era completamente impensável, não esperava nada disso, mas pronto, temos que refletir sobre aquilo que está mal e mudar aquilo que não estiver bem, porque de facto não está bem em termos defensivos, a equipa não está a sofrer golos atrás de golos, já tem 27 golos sofridos, tem mais golos sofridos do que na época passada, é evidente que há coisas que não são bem, temos que mudar. Ainda com o Desportivo de Chaves, o Boa Vista voltou a perder, agora em Trás-os-Montes por 3-1. Resultado que confirmou-se é que havia dúvidas a época pobre da formação orientada por Manuel José. Sofreu 49 golos, o que denota bem a sua fragilidade defensiva, uma nota evidente durante a temporada. Quanto aos transmontanos, com esta vitória sobre a meta de chegada, asseguraram num último fôlego a permanência entre os grandes, uma situação com a qual os flavienses já têm uma relação familiar. Em Trás-os-Montes foi muito festejada a permanência dos Chaves na primeira divisão. Penso que foi a vitória do trabalho, do emprego, do empenho de um grupo que, apesar, portanto, de eu ter vindo a apanhar quase já à meia da época, soube dar uma resposta bastante positiva.
No futebol, ao longo de uma época, ocorrem diversas situações, casos que dão brado, que são motivo de conversa, que fazem o futebol falado. O foguete que caiu nas antas junto de Peter Rufai, na altura da marcação de uma grande penalidade, foi um caso com som de petardo. A dúvida se foi ou não golo numa bola defendida sobre a linha de baliza. Por muito tempo a dúvida permanecerá, quiçá para sempre, porque a TV, gênia de descobrir pormenores, às vezes não consegue mostrar de forma clara o que é duvidoso. A grande penalidade falhada ou defendida depende do prisma por onde é visto o lance. O erro do árbitro ao expulsar um jogador sem que este tivesse cometido falta para tanto. Ou então, ao anular um golo limpo, marcado de forma regular. Acontece. O jogador que tenta iludir o árbitro para conseguir a falta dentro da área em busca da grande penalidade, situação punível disciplinarmente. O futebolista que em atitude de antijogo simula uma lesão e avisa ao mesmo tempo o banco por gestos que tudo está bem. Falta de ética desportiva. As lesões. A dor no estádio dói ver. O futebol é fértil neste tipo de situações. Lesões graves que afastam bons futebolistas da competição por vários meses. É um risco, um fruto mau da profissão. Quando se perde é sempre triste, então quando se lesiona ainda pior, não é? Foi o que aconteceu comigo. Agora resta-me esperar que o tempo passe para voltar a jogar. O futebol gera imensos momentos belos, nem sempre só os golos fazem o espetáculo de futebol. O Gil Vicente foi, durante a temporada 94-95, a única equipa que venceu por 2 vezes o Benfica. Na 7ª jornada em Braga, com um gol de Tuque na transformação de uma grande penalidade. E em Lisboa, na segunda volta, no Estádio da Luz, com um gol de Mangonga aos 58 minutos. 2 golos, 4 pontos que foram preciosos para a manutenção dos giristas da primeira divisão, em época em que o Benfica distribuiu pontos pelos pobres, que contudo não deixaram de ter mérito como os souberam conquistar. Entendendo a diferença potencial das duas equipas, penso que a vitória acaba por se aceitar. É um prémio para a forma como os meus jogadores se bateram. Cláudio Canigia, internacional argentino, avançado, jogador que se mostrou no Itália 90 com um arco suficiente para dar espetáculo, foi uma grande estrela mundial, jogou em 94-95 no futebol português. Polémico este argentino de bom futebol. Com 28 anos, fez uma época no Benfica onde mostrou as suas qualidades. Utilizado muitas vezes fora do seu lugar, Canigia não é ponta de lança, deixou o perfume do seu talento nos estádios portugueses e marcou 7 golos na prova. Edilson, brasileiro, aquisição do Benfica para 94-95, vindo do Palmeiras. Avançado de 23 anos, de figura frágil, no seu 1,68 m apontou 11 golos no campeonato. Foi dos jogadores de maior produção com a camisola encarnada. Dotado tecnicamente, encantou, figura simpática, despediu-se a marcar golos. Por 2-0 venceu o Benfica no jogo de repetição com o Sporting, vitória que Edilson rubricou. Saí do vestiário agora chorando, mas é um choro não de tristeza, mas também de alegria por ter passado aqui um ano muito bom, por ter deixado bastante amigos aqui. Balakov, eleito para a melhor equipa do Mundial americano, durante 5 épocas espalhou a sua classe nos relevados portugueses, com a camisola do Sporting. Futebolista de grande talento, disse adeus ao Sporting e ao futebol português.
Vou ficar muito satisfeito da meu passeio aqui, porque passei num clube grande. É verdade que não consegui ganhar muita coisa, mas também isto é um trabalho ano a ano, e espero que mais para frente o Sporting vai conseguir isto que são os objetivos do clube. Além de Balakov, Peixe e Luís Figo também deixaram Alvalade. Peixe, o mais jovem, com 22 anos, um médio defesa feito nas escolas do Sporting. Sente muito a camisola verde e branca que agora deixou a caminho do Sevilha. São 9 anos, é muito ano num clube, a vestir a mesma camisola todos os domingos, e ganha-se um amor e uma amizade pelo clube que é difícil de explicar. Luís Figo, o melhor jogador português 94-95. Época atribulada com tudo o que se viveu à volta da sua transferência do Sporting. Agitou paixões e esteve mesmo envolvido em situações difíceis, só porque quis escolher o seu futuro. Profissional personalizado, a classe e talento deste sportinguista fazem dele um dos futebolistas mais cobiçados internacionalmente. Mostrou Luís Figo uma força interior muito grande, nunca se dando por perturbado com a turbulência à volta da sua pessoa. Também com uma certa dose de mágoa deixou o Sporting a caminho do Barcelona. É estranho, é uma coisa estranha para mim, depois de tantos anos ao serviço do Sporting, mas pronto, a vida vai mudar e eu tenho que encarar essa mudança e pensar unicamente também em servir nos próximos anos da melhor forma o clube que irei representar, como tenho feito. Nos cantos, bom, eu tenho mais capacidade para restar tudo que os outros. E, bom, tem que acreditar e o treinador também fez o sinal de subir. Futebol Clube do Porto e Sporting entraram na segunda volta com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica. Benfica que defendia o título com visíveis dificuldades. Os encarnados começaram por vencer 3 jogos no início da segunda volta. Em Aveiro, o Beira-Mar por 2-1. Viraram o resultado depois de terem terminado a primeira parte em desvantagem. No segundo tempo, Stanic, aos 60 minutos, repôs a igualdade, já com o Beira-Mar reduzido a 10 unidades. 18 minutos depois, Isaías deu os 2 pontos ao Benfica. O Benfica, no estádio 1º de Maio, em Braga, venceu por 3-1 a União da Madeira, depois de Prudhomme, aos 6 minutos, ter efetuado uma das suas grandes defesas. Ainda na primeira parte, Vítor Paneiro inaugurou o marcador. No segundo tempo, Isaías, com 2 golos, acabou de construir o resultado favorável aos encarnados. No Bonfim, o Benfica ganhou por 2-1 na estreia de Paulo Pereira, que inaugurou o marcador na transformação de um livre. Na segunda parte, Abel Xavier consolidou a vantagem dos encarnados sobre o Vitória de Setúbal. Paulão, à beira do fim do encontro, reduziu a diferença. Um mês e meio, 2 meses, nós tínhamos 7 pontos de atraso, como deve calcular. Nesta altura temos menos. E como eu sempre disse nestas coisas do campeonato nacional, eu só no fim é que se fazem contas. A equipa está a melhorar, não temos jogado em nossa casa há não sei quanto tempo, estamos a ganhar. O Benfica encostava e perdia 1 ponto frente à União de Leiria. Um empate na Luz quando nada o fazia prever. Neste jogo, o Benfica viu anulado um golo limpo quando o resultado ainda lhe era favorável.
Se tivéssemos feito 3 na primeira parte e mais 3 na segunda, poderia anular até 5. O Benfica manteve-se sem perder na jornada seguinte, no segundo jogo consecutivo disputado em casa, agora frente ao Marítimo. Venceu por 3-0. No Estádio das Antas, o Futebol Clube do Porto venceu por 2-1. Os azuis e brancos lançavam-se definitivamente para a reconquista do título, enquanto que os encarnados derrotados deixavam de ter voz ativa nessa discussão. O Futebol Clube do Porto começou cedo a desenhar a vitória, com um golo de José Carlos. João Pinto, pelo Benfica, repôs a igualdade ainda na primeira parte. Mas num encontro em que o Benfica jogou bem, discutiu o jogo e o resultado, cuja primeira parte terminou com uma igualdade a 1 golo, o treinador do Futebol Clube do Porto, Bobby Robson, no segundo tempo tirou da manga um trunfo. Drulovic resolveu a contenda a seu favor. O Benfica começava a encerrar de uma época sem glória, com muitas críticas, com Artur Jorge insatisfeito, com Manuel Damasio a ter necessidade de sair a público a manifestar-lhe a sua confiança. O técnico Artur Jorge será o treinador do Benfica, passe os resultados que se passarem até ao fim da época e que isto fique bem claro. O espetáculo vestido de encarnado no Benfica dava pelo nome de Isaías, o goleador da equipa. Os azuis e brancos fizeram uma segunda volta magnífica. Começaram no estádio 1º de Maio em Braga, vencendo o Sporting Minhoto por 4-1. Uma goleada a assinalar o espírito vivo do Dragão e a fome de Domingos pelo golo. Nas Antas, na partida com o Beira-Mar, os Dragões comemoraram o sócio 100.000, que gosta muito de Yura. Porque é o melhor jogador de Porto. No encontro com os aveirenses, vitória dos azuis e brancos por 3-0. Num ano em que o campeão se deu muito mal com os Ares da Madeira, no Funchal o Futebol Clube do Porto empatou frente à União da Madeira a 0 e acabou o jogo com 9 unidades e desperdiçou uma grande penalidade. We must not be sad, Jose. It's 1 point. It's 1 point. We've lost 1 point, but we've also gained 1 point. So we must not have everybody told us triste. Ah, para mim não. Primeiro lugar, muitos jogos. Os azuis e brancos receberam a vitória de Setúbal e ganharam por 2-0. Drulovic com 2 golos. Aos 13 segundos o primeiro, o segundo aos 51 minutos. O sérvio ressurgia na equipa e nos golos. O Sporting perdeu 4 pontos, o primeiro com o Farense em casa. Este mar de intranquilidade, de falta de estabilidade, de confusões, que se vive dia a dia, semana a semana neste clube, e que vem desde o princípio do ano, em que há períodos de maior intensidade, períodos de menor intensidade, não é nada favorável para quem tem a responsabilidade de lutar todos os domingos contra grandes adversários, contra grandes equipas. Na 22ª jornada, os Leões, frente ao Boa Vista, no estádio do Bessa, empataram 1 golo. Num jogo onde houve de tudo. Poucos golos, alguma violência e palavras. Chegamos a 1995, estão os senhores lá em cima, diretores, responsáveis, não são capazes de ver que não se pode trabalhar com 90 minutos as pessoas a cuspirem. Em casa, o Sporting, na 20ª jornada, perdeu com o Estrela da Amadora por 1-0 após 22 jogos sem derrotas. Um dia escuro na carreira dos Leões. Depois de Balakov ter falhado a grande qualidade, Mário Jorge acabou por dar a grande machadada nas hipóteses de conquista do título por parte do Sporting.
roubando por seu turno a esperança do Estrela em permanecer entre grandes, o que se confirmou. Alvalade foi um prémio para o conjunto da Reboleira. Saiu um prémio. Saiu um prémio, mas penso que quem joga arrisca-se a ter prémios. Nas 6 jornadas disputadas no início da segunda volta, o Sporting venceu no Restelo Belenenses por 1-0 na grande noite de Luís Figo, um talento do futebol português. Alheio a tudo o que o rodeava, quanto à sua polémica transferência, o futebolista rubricou exibição de luxo e fez jogada de gênio, de onde saiu o golo que Vujacic marcou e que deu os 2 pontos ao Sporting. O Figo demonstrou hoje aquilo que nós já esperávamos dele, portanto, que é um grande profissional que vai continuar a defender a camisola do Sporting com tudo aquilo que ele puder dar daqui até ao fim do campeonato, a parte do que possa acontecer depois no final do campeonato, isso já é um problema mais pessoal dele. Em casa, a vitória difícil a Ferros sobre os Salgueiros por 1-0 com um golo de Balakov. No dia em que o búlgaro se insurgiu contra Queiroz, saiu do banco de suplentes para dar os 2 pontos aos Leões. Encheu de satisfação uma bancada que muito gritou pelo seu nome. Próxima semana, como já disse, vou criar uma reunião com o Sousa Sintra para analisar o meu futuro. A reunião que vai pedir não deve ser com uma figura muito importante, porque o Sousa Sintra não é com certeza nem o Sr. Presidente, porque deve ser alguma pessoa que terá também o nome do Presidente. À 23ª jornada, o Futebol Clube do Porto já era guia destacado com 41 pontos, com 3 empates e uma derrota. O Sporting distanciava-se a 3 pontos, 6 empates e uma derrota ditavam a diferença. O Benfica era terceiro a 6 pontos do guia com 35 pontos. 3 empates, 4 derrotas afastavam-no a 11 jornadas do fim da revalidação do título. A partir daqui, o Futebol Clube do Porto só perdeu mais um ponto, foi em Coimbra, de fronte do Estrela da Amadora, que conquistou 4 pontos aos grandes. Em Setúbal, o Sporting empatou um golo, um somar de empates na prova, numa hora crucial, nada abonatório para quem ainda aspirava ao título. 2 golos no minuto fizeram o resultado do bom fim. Tudo isto na tarde em que Silvino fez uma exibição memorável. E o Sporting, com este ponto que aqui perdemos, julgo que praticamente o campeonato estará terminado aqui. Benfica Sporting. Para manter esperanças quanto ao título, os Leões tinham forçosamente de vencer. No grande clássico da Luz, o Sporting ganhou por 2-1, num jogo marcado por um erro de Jorge Croato. Mostrou a Cláudio Canidze um cartão vermelho, seguido de um cartão amarelo, sem que o internacional argentino tivesse previamente visto um primeiro cartão amarelo. Erro de Jorge Croato, que levou a que o jogo fosse mais tarde mandado repetir, contudo sem influência quanto ao título e classificação. Rodão. A falhar, a bola para Balakov, Rodão para da baliza, é o golo! É o golo do Sporting! Uma falha de Michel Rodão, oferecer a bola a Balakov e este com a sua técnica a desviar para o melhor sítio. É o primeiro golo da partida, aqui na Luz, o Sporting a vencer por 1-0. Figo, Jordanov, o Sporting a jogar bem, Jordanov para o remate e o 1-0. Espetacular golo de Jordanov. Uma grande jogada do ataque leonino e aí está o segundo golo para o Sporting. Jordanov, o 2-0, um início francamente terrível para a equipa do Benfica. Dimas, o golo! Espetacular cabeceamento de Dimas a reduzir quando estamos com 23 minutos. Pelo menos há espetáculo da Luz com muitos golos e futebol a alta velocidade. Quanto ao Futebol Clube do Porto, vencia fora em Guimarães na 27ª jornada com um golo de Domingos. Violência e segurança nos estádios. Uma nota negativa na época 94-95. Guimarães, no dia do Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, foi um aviso com imagens que em direto chocaram o país e deram do futebol um espelho feio. Em Alvalade aconteceu a tragédia, o luto. A morte foi ao estádio, precisamente no dia do jogo do título. Comigo não havia jogo, porque alguém tem que dar um murro na mesa. E tem que dizer, basta, chega,
E se num jogo desta importância tudo saísse sob silêncio, respeitando quem morreu, quem estava ferido, e fosse para casa e parasse para pensar e dissesse: não, Sporting Porto é só daqui uma semana. No Sporting Futebol Clube do Porto, disputado sobre luto, os azuis e brancos confirmaram o seu ascendente. Foi uma partida muito bem disputada, com bons momentos de futebol, muita competição e certeza no resultado e vencedor justo do Futebol Clube do Porto. Depois de uma primeira parte sem golos, no segundo tempo, a decisão do jogo e do título. Emerson, situação de 1-2. A romper. Por 3. A meter. A entrada é de Domingos e penalti. Aloísio, normalmente chamado a executar, hoje não foi. Domingos e o golo em Alvalade. 1-0 para o Futebol Clube do Porto. De grande penalidade aos 14 minutos da segunda parte. Tecnicamente perfeita a execução do avançado do Futebol Clube do Porto. Parabéns ao Porto, parabéns aos seus jogadores e à sua equipa técnica e aos seus responsáveis. Finalmente a consagração dos campeões nacionais 94-95 em casa, no bonito cenário do Estádio das Antas, em festa. Vitória folgada por 4-0 sobre o Tirsense, em dia de autêntico São João, comemorado vivamente pela família azul e branca. O Futebol Clube do Porto festejava a conquista do título 1994-95. Aqui no Porto ganhei tudo, ganhei uma taça ano passado, ganhei super taça e agora campeonato. Acho que é uma coisa muito importante para mim e hoje uma grande festa. Por aquilo que tudo o Futebol Clube do Porto fez durante esta época, mereceu este título. We scored the most goals. We conceded the least goals. We played very strong, bold, attacking football. We scored more goals than Porto than Sporting. As figuras do campeão. Vítor Bahia, um guarda-redes de nível mundial. Dá confiança, é um dos suportes da equipa. Dois defesas centrais de grande capacidade. José Carlos e Aloísio, ambos brasileiros importantes na concretização de lances de bola parada. Emerson, um carioca, com capacidade atlética e técnica, recuperador de bolas, marcador de golos. Tem 23 anos. Foi a grande figura do campeonato e do campeão. Fulkov, um médio com futebol pensado e executado com beleza. Também finalizador. Yuran, um avançado agressivo. Também ele, rematador. Cartário, um futebolista versátil, um médio que marca golos decisivos. Paulinho Santos, força em competição, exemplo acabado deste jovem do que é o rigor competitivo dos Dragões. Rui Barros corporiza a mística do Futebol Clube do Porto, impôs o ritmo de jogo dos campeões, marcou 9 golos. Folha, um criador de golos no Futebol Clube do Porto, um bom pé esquerdo, também ele um bom finalizador.
Latapi, da Trinidade e Tobago, a fantasia, o toque de criatividade numa formação de futebol mecanizado. Drulovic, sérvio, com um pé esquerdo fabuloso. Nos momentos cruciais do campeonato deu pontos fundamentais ao novo campeão. João Pinto, o capitão, 33 anos de idade, o futebolista português mais internacional, um líder. Bobby Robson, treinador inglês, figura simpática, competente, de grande prestígio mundial. Depois de campeão da Holanda, agora campeão de Portugal. Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente, o grande timoneiro do clube campeão de Portugal, que conta ainda com o goleador português Domingos Paciência. Aos 26 anos, Domingos fez 19 golos, 13 na segunda volta num campeonato onde nem sempre foi chamado à titularidade. Futebolista, repentista, inteligente, grande rapidez de execução e enorme sentido de baliza, Domingos foi em 94-95 o goleador nacional. No final do campeonato, o Futebol Clube do Porto foi primeiro com 62 pontos, 4 empates, uma derrota, melhor ataque 73 golos, melhor defesa 15 golos. Segundo, Sporting com 53 pontos, 9 empates, 3 derrotas. Terceiro, melhor ataque 57 golos, segunda melhor defesa 22 golos. Terceiro, Benfica com 49 pontos, 5 empates, 7 derrotas, segundo melhor ataque 61 golos, terceira melhor defesa 28 golos. Quarto, Vitória de Guimarães com 42 pontos, quarto melhor ataque 54 golos, quinto Farense com 37 pontos, quinto melhor ataque com 44 golos. O Futebol Clube do Porto é o representante português à Taça dos Clubes Campeões Europeus. O Sporting Clube Portugal à Taça das Taças. Benfica, Vitória de Guimarães e Farense à Taça UEFA. Desceram de divisão o União da Madeira, o Beira-Mar e o Vitória de Setúbal. Subiram o Lessa, campeão da segunda divisão de honra, 94-95. 54 anos depois, o regresso à primeira divisão. O Lessa é uma equipa cheia de força, cheia de raça. Eu digo sinceramente, não sei se isto se pode voltar a repetir noutro sítio qualquer, porque os jogadores destes há muito poucos. O Campo Maiorense, segundo classificado, o Alentejo volta a ter um clube entre os grandes do campeonato português. Mas esta equipa tem que ser modificada, porque senão o Campo Maiorense, aquilo que fez de bonito este ano, poderia deitar tudo a perder na próxima época. O Felgueiras, o terceiro classificado sobre a meta de chegada, uma vitória que lhe proporcionou a subida ao escalão maior. Sporting Clube de Portugal venceu a Taça de Portugal 94-95. Um troféu que chegou 13 anos depois de o ter conquistado a última vez. Uma grande vitória do Sporting e a minha homenagem ao Marítimo. O Vitória de Setúbal foi um dos grandes animadores da Taça de Portugal 95 e eliminou o Benfica da prova nos quartos de final. Sérgio Araújo e o gol! Sérgio Araújo a marcar aqui no Bonfim. Aparece ali Isaías. Sérgio Araújo e é o 2-0 para o Vitória de Setúbal. E está tudo terminado aqui no Bonfim. O Benfica, como eu já disse, é uma família. E por isso, quando ganha, ganha toda a gente. Quando perde, tem que perder toda a gente também. Nas meias finais, no estádio José Alvalade, frente ao Sporting, os sadinos foram eliminados. Venceram então os Leões por 3-0 com golos de Figo e Amunique. No final do jogo, o Sporting festejou o seu regresso à final da Taça. Eu tenho, sinceramente, depois que dar os parabéns ao Sporting, porque acabou por ganhar a eliminatória e está presente na final, mas tenho também que dar os parabéns aos meus jogadores pela dignidade com que se bateram. O Sporting, na sua carreira para a final, na quinta eliminatória, afastou Boa Vista com um resultado histórico, goleada por 5-0. Juskowiak, internacional polaco, brindou o futebol com um hat-trick no primeiro tempo. O Marítimo foi outro dos animadores da competição, finalista da Taça 95, a sua primeira final. O Futebol Clube do Porto perdeu por 2 vezes durante a época, precisamente no Funchal, frente ao Marítimo. Rafael Wilson, o centro, e
Vitória por 1-0 do Marítimo noutra época de prestígio dos madeirenses, agora na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting. Na final, a grande festa. Estádio Nacional, sala de visitas do futebol português, completamente cheio. Um hino ao espetáculo de futebol, com o Sporting a vencer por 2-0. Carlos Xavier. Excelente a simulação de Xavier. O Jordanov e golo! É o golo do Sporting no Estádio Nacional. Sporting a vencer por 1-0. Golo de Jordanov, o seu terceiro nesta competição. Parte 2-0, agora sim, 4 minutos do fim, tudo decidido a favor do Sporting, que vai vencer esta Taça de Portugal de 94-95. Mas é uma grande alegria, é o tal quebrar do tal período longo sem vitórias nas provas nacionais. Ganhou a Taça de Portugal, não ganhava há 12 anos. Conforme a ganhar isto o primeiro meu mandato, é um motivo para estar feliz e sei que os sportinguistas espalhados pelo mundo e Portugal estão felizes. Os golos são a alegria do futebol. Nos mais votados em 94-95, terceiro lugar para Barroso. Golo apontado em Alvalade frente ao Sporting na transformação de um livre, um golo de bandeira. Sapinto, segundo golo mais votado, um golo de calcanhar, marcado em Lisboa frente ao Guimarães. A boa técnica e a fantasia ao serviço do futebol. Rui Esteves, do Vitória de Setúbal, o golo mais votado, um remate de longe, visão, precisão na colocação da bola fora do alcance do guarda-redes. You're the talent and determination behind the strength of our success. You are the vision and the inspiration. Thanks for giving all your very best. You're the ones who really make the difference. Our appreciation grows each day. You make every goal become reality, 'cause you're the very best in every way.